Olá, prezados irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Iracido Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, no bairro Cristal, em Porto Alegre. É uma alegria, mais uma vez, poder estar com os irmãos para juntos refletirmos um pouco a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. O tema que escolhemos para as nossas reflexões de hoje é a vida futura, tendo por base os itens 1 a 3 do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos então a nossa atividade, convidamos a todos a uníssonos nos elevarmos em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por esta oportunidade. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores individuais, nossos espíritos guia, e aos mentores espirituais da nossa querida CELC, a quem pedimos a todos nós a assistência para a tarefa de hoje. Assim, com a permissão de Deus, de Jesus e dos mentores espirituais da nossa querida CELC, iniciamos o trabalho de hoje na paz de Jesus. Que assim seja. Como dissemos, o tema, a vida futura. Em todos os tempos, meus irmãos, o ser humano se preocupou com o futuro, para o além-túmulo, o que é muito natural, pois o instinto humano reconhece que a vida futura vem de um conhecimento anterior, antes dele vestir esse corpo atual. Ele guarda na sua consciência os lances e algumas lembranças da vida e da morte, inclusive do que viveu em vidas passadas. Uma intuição, uma vaga lembrança, que seja, mas guarda. Isso está conosco desde os primórdios da civilização. Basta ver a forma e o respeito com que eram realizadas as cerimônias, né, de despedida dos irmãos para o mundo espiritual. Tem, portanto, o ser humano a intuição disso desde os tempos primitivos até os meios mais civilizados ao longo da história humana. E também as religiões ao longo da história, as filosofias espiritualistas ou espirituais, estudam sim esse assunto, mostrando aos seus seguidores, ou aqueles que têm suas crenças naquela determinada religião ou filosofia, que ninguém morre, mas que conserva, portanto, mesmo aquela vaga lembrança do que viu e sentiu antes de vir a este corpo físico. E, qualquer que seja a importância que nos ligue à vida presente, não podemos desconsiderar o quanto essa vida é curta, né? E, sobretudo, precária, pois a cada instante pode ser interrompida, seja em decorrência de uma doença, de um acidente, às vezes da violência, ou mesmo da velhice, né? E a gente vai percebendo ao longo da vida como o tempo passa rápido. A gente que já está com os cabelos brancos percebe que parece que ontem éramos crianças, correndo pelos campos ou pelas ruas da cidade, né, ou brincando de carrinho, de bonecas, gurias, né, ou indo para o colégio. Depois, quando jovens, também nos preparando para a vida adulta.
tendo filhos, criando filhos, e chegando onde estamos, né? Mas tudo isso passa tão rápido. A gente tem essa percepção. Quem viveu um pouco mais nessa vida entende o que eu estou falando. Quem não viveu também percebe que as coisas passam bem rápido. E no devido tempo vão percebendo também um pouco mais. Não se pode, portanto, ter nenhuma certeza sobre o que pode acontecer no amanhã, né? Ou quando chegará a nossa hora de partida. É como diz Jesus lá naquela passagem do Evangelho, daquele homem que fez uma grande colheita e resolveu construir silos para guardar os materiais para o sustento de sua vida, né, por longos anos. E o Senhor disse: não percebes que hoje mesmo lhe chamarei novamente para a vida eterna? Ou lhe tirarei a vida na terra? Então, assim, mas esse é um processo natural que todos nós passamos e precisamos, ao longo da vida, ir nos educando e compreendendo essas nuances da vida, né? Que é a passagem para a vida espiritual. Então, diz a questão 959 do Livro dos Espíritos, que fala também desse tema, que a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem, por mais despreocupado que seja durante a vida, chegando ao momento supremo, perguntará a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente nutre esperanças. Né? Esperança de uma vida, quem sabe, numa cidade espiritual, nos céus, dependendo da crença, né? Então, sim, nutre essa esperança na vida pós a morte, na vida futura, né? Como aquela lembrança que trazemos desde tempos remotos, conforme falamos antes. O que será de cada um de nós após o momento fatal? Ou após a desencarnação? Jesus foi a luz que eliminou as trevas deste mundo. Mostrou com a sua ressurreição para a vida espiritual que realmente ninguém morre. Para isso, apareceu por diversas vezes e se mostrou como era para ser reconhecido por todos os seus seguidores. E o Espiritismo, dando continuidade à mensagem do Cristo, faz o mesmo por meio da mediunidade, mostrando que os que estão na Terra, né, aqueles que estão na Terra, a presença do Espírito, por variados meios e modos, né, que, de tal forma que não se possa negar, né, jamais a existência da vida espiritual. E entrando então, portanto, no Evangelho, lá no item A Vida Futura, começamos com a transcrição do Evangelho de João. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E disseram-lhes então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Então, depois dos sacerdotes lá do Sinédrio, né, terem prendido Jesus, e conforme diz os evangelhos, tem a intenção de eliminá-lo, pois colocava em perigo as suas crenças e a sua liderança, eles não encontraram meios deles executar Jesus. Então levaram a autoridade romana de Pilatos. E o Pilatos inicialmente não viu nenhuma infração da lei romana em relação àquele homem, né? O Jesus, apenas por pregar
ensinamentos religiosos, ensinamentos de amor, de paz. Mas eles queriam matá-lo. E então levaram novamente a Pilatos. E Pilatos, então, tendo entrado de novo no palácio e feito vir, então, Jesus à sua presença, perguntou-lhes: És o rei dos judeus? Claro que se ele se declarasse rei, estaria infringindo a lei, né? Porque ali quem mandava naquele momento era Pilatos. Então seria, de fato, alguém querendo pregar uma revolta contra a autoridade daquele momento. Então Jesus respondeu-lhes: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui. Então, nesta resposta de Jesus, já temos um indicativo, a informação de que a Terra será um mundo melhor, segundo os ensinamentos do Cristo. Que a Terra também progredirá como progredem os mundos, para um mundo de regeneração, um mundo onde haja mais paz, mais amor entre as pessoas, menos violência, em que a gente possa se amar como verdadeiros irmãos, né? Filhos de Deus, todos, né? Filhos de um único Pai, um só mundo, uma só humanidade. Um dia chegará, né? E disse-lhes então Pilatos: És, pois, rei? Né? Antes ele perguntou se Jesus era o rei dos judeus, né? Agora ele perguntou se Jesus era rei. E Jesus respondeu-lhes: Tu o dizes que sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A verdade da lei divina, a interpretação da lei divina. Aquela lei, digamos, trazida por Moisés lá nos 10 Mandamentos, em que Jesus trouxe então essa interpretação do verdadeiro sentido de um Deus de amor, né? Não de um Deus vingativo. Então segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como deve construir o objetivo das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Então, durante toda a sua peregrinação, todo o seu evangelho, Jesus está nos ensinando os verdadeiros valores, os valores morais que nos elevam e nos preparam para a vida futura, para a vida após a morte, ou quem sabe para uma próxima reencarnação em condições melhores. E o mundo de fato progride. O mundo de fato progride. O que era a barbárie de 100 ou 200 anos, ou 400, ou 1000 anos atrás? Hoje em dia ainda temos muita violência a ser resolvida neste mundo. Ainda temos muita injustiça, desigualdades sociais. Mas precisamos juntos, né, ir trabalhando para que essas coisas, né, vão sendo eliminadas da convivência humana. E como que se faz isso? Se ajudando uns aos outros. Aqueles mais favorecidos ajudando os menos favorecidos materialmente, ou intelectualmente, ou culturalmente, ou espiritualmente, não importa. E ajudando, né, a ver a luz do Evangelho. Essa luz de amor.
Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais de Jesus, né, ensinados por ele, desde que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem, ou os consideram apenas como ensinamentos infantis. É verdade, né? Aqueles que não têm crença, não creem na vida futura, são incrédulos em relação ao espírito, que porventura estejam presos ao materialismo e ao progresso material, poderão sim considerar esses ensinamentos como algo infantil, né? Presos, quem sabe, pelo racionalismo, achando que sabem tudo da vida, quando na verdade a grande sabedoria ensinada por Jesus é a humildade, né? Então esse dogma pode ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é dito por Kardec, né? Então esse dogma, né, da vida futura, que está lá no Evangelho, assim como o dogma da reencarnação, que são esses pilares do Espiritismo, e nos ensinam e nos impulsionam ao entendimento da importância de nos prepararmos, então, para a vida espiritual. É que ele tem de ser o ponto de mira, objetivo de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a injustiça, com a justiça de Deus. Então, sabemos que todos nós temos provas e expiações a passar nesta vida. E que se passarmos por essas provas e essas expiações, então mereceremos melhores condições na vida espiritual. Estamos aqui para isso. Mas enquanto não nos trabalharmos para esses resgates, estaremos presos aqui nessa roda da vida de encarnação, reencarnação e reencarnação. É preciso que em cada existência a gente dê um passo adiante. Compreenda um pouco. E para isso está aí o Evangelho, para isso está aí a doutrina espírita, para nos esclarecer, para que a gente aprenda e possa vivenciar esses ensinamentos. Mas na época de Jesus, a ideia não era muito perfeita ainda a respeito da vida futura, se tinha muita dúvida. Acreditava-se nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam eles, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. O que são os anjos, né? Senão espíritos mais adiantados que nós, espíritos mais velhos, criados antes de nós, ou que se esforçaram muito mais que nós e alcançaram posições mais além na escala evolutiva. Podem vir mais adiante. Têm, digamos, as virtudes muito mais elevadas que as nossas. Mas que nós estamos aqui para isso também, para evoluir e alcançar também essas condições. Na época de Jesus, acreditava-se que a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com a vitória sobre os seus inimigos, ou seja, sobre o sucesso na vida material, o domínio sobre as outras nações, a aquisição de todos os bens que dessem todos os confortos para a vida material. É claro que é bom termos conforto e todos nós devemos lutar por isso, termos os bens necessários a uma vida digna, mas é preciso respeitarmos as nações, as individualidades das pessoas, né? Não impor nada uns aos outros. É preciso pararmos com essa ideia de guerra de conquista de territórios, mas pelo contrário, todos nós seres humanos nos evangelizarmos,
que a união nossa vai vir ao natural, pela troca de vivências, de experiências, de bens materiais, de conhecimentos entre as nações e entre irmãos, e assim vamos evoluindo. As calamidades públicas naquela época e as derrotas nas guerras eram considerados um castigo à desobediência das leis divinas. Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, não poderia dizer mais do que isso a seu povo. Era um povo com pouco esclarecimento naquela época. Havia saído de uma situação de servidão no Egito, onde, como naquela situação de servidão, não tinham, digamos, acesso a conhecimentos mais elevados, exceto os conhecimentos espirituais que guardavam. Então Moisés vem e recupera as tradições daquele povo e, por meio de uma mediunidade fenomenal, recebe então as leis divinas dos 10 mandamentos e passa para o seu povo. Mas, por certo, eles não compreenderam totalmente. E nem nós. Quantos de nós não compreenderam ainda? O não matarás, por exemplo. O versículo que fala do não matarás não diz não matarás outro ser humano. Diz não matarás. Então, em tese, não devemos matar nenhum ser vivo, né? Precisamos encontrar novas formas de viver sem necessidade de dispor da vida dos nossos irmãos de evolução, os animais. Mas precisamos trabalhar para isso e chegar lá um dia. Então, mais tarde, na época de Jesus, ele veio e revelou que há outro mundo. Pode haver outro mundo, é possível outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E é esse o mundo que ele promete aos que cumprem, então, o mandamento da lei de Deus, onde os bons acharão a sua recompensa, encontrarão a sua recompensa. Jesus, porém, conformando ou adequando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dizer-lhes tudo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, percebendo que eles ficariam deslumbrados, né, visto que não os compreenderiam. E, de fato, alguns compreenderam e outros não. Limitou-se, portanto, de certo modo, a apresentar-lhes a vida futura apenas como um princípio, como uma ideia de lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir desse princípio. E o princípio, né, esse princípio, todo cristão, por certo, crê nesse princípio da vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela ainda é imperfeita, é incompleta. Muitas pessoas acreditam que a vida futura não passa de uma crença vazia, absoluta, né? Aqueles que não creem. Mas o Espiritismo, então, nesse ponto, como em outros tantos pontos, né, dos ensinos de Jesus e dos ensinos da lei de Deus, vem completar o ensino do Cristo. Em um momento, então, que os homens já estão um pouco mais preparados para entender essas verdades. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, facultando a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como se imagina um país pela descrição que se faça dele, ou que se leia dele, né? Então, por meio da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, por meio do resultado que se observa, da prece, por exemplo, do passe, da melhora que as pessoas sentem quando vão à casa espírita, é evidente que somos seres espirituais e que teremos
a nossa vida futura, né, como espíritos após a desencarnação. E ora, então, a desencarnação da vida futura é tão detalhadamente feita pelo Espiritismo, são tão racionais essas condições, ditosas ou infortunadas da existência que lá se encontram, eles, os espíritos, nos revelam e pintam cada situação, que aqui podemos reconhecê-las por si mesmos. Olha quantas experiências se tem nas mesas mediúnicas, situações de sofrimento e situações de glória e bem-estar. Temos irmãos de todas as escalas espirituais possíveis que possam se comunicar conosco, nos trazendo informações sobre a vida espiritual. Emmanuel diz em Religiões dos Espíritos, diz ele, ensinou Jesus por fórmulas de paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, proteção terapêutica. Pelo amor, pelo perdão, nós nos curamos das mágoas, dos ressentimentos, dos males, das guerras, da violência. Então, o amor é uma proteção terapêutica para as nossas vidas, tanto aqui quanto na vida espiritual. Diz ele ainda, anunciou o mestre dos mestres, na casa de meu pai há muitas moradas, brilhe a vossa luz. Necessários vos é nascer de novo, ou seja, reencarnar-se necessário para conseguir seguir adiante nesse processo. Mas que a reencarnação não seja um motivo de descuido, né? Que a gente ficar imaginando que tem muitas reencarnações para evoluir. Que a gente faça tudo o que for possível aqui e agora. Né? Diminuir a necessidade das nossas reencarnações ao longo do nosso processo. Diz ele, asseverou o mestre, o emissário sublime, nossos antepassados referenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espíritos, porque o Pai procura os que assim o procuram. Então, Deus precisa ser encontrado dentro de nós, e não nas pedras, nos montes, no alto dos montes, nos templos religiosos. Nós precisamos ir ao encontro de Deus dentro de nós, pelos nossos sentimentos, pelos sentimentos de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, conforme nos ensina o Mestre Jesus. Então, a navegação rápida que surgiu lá no início lá no milênio passado, a aviação, que é dos nossos tempos, o telefone, o rádio, o cinema, a televisão, o celular, as redes sociais, o computador. Então, são instrumentos que, apesar de ainda permitirem que faixas sombrias se propaguem por eles, também são indicativos de que, utilizando esses meios, podemos sim transmitir informações do Evangelho de Jesus. Podemos sim praticar o bem e melhorar os nossos sentimentos de fraternidade. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-las, mas nem todos compreendem. Questão 619 do Livro dos Espíritos. Os homens de bem e os que se dedicam a investigá-los são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, quando progredirem. Então as multidões interrogavam, dizendo: que haveremos, pois, de fazer? Diante dessa interrogação, o que devemos de fazer?
É a pergunta que está em Lucas 3,10. O Espiritismo nos ensina que sigamos a Jesus, que observemos o seu Evangelho e semeemos as sementes do valor moral, que amemos e sejamos caridosos em todos os aspectos e necessidades humanas, que estudemos e trabalhemos para compreender a lei de Deus e o seu Evangelho de luz, por todos os meios, a vida, né? Na vida, sendo honestos, bons, perdoando e esquecendo as ofensas dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos companheiros de jornada, amando a todos e a Deus sobre todas as coisas. Mas para isso precisamos nos preparar moralmente, despertando em nós as qualidades valiosas nos nossos corações, para quando chegar a hora de fazermos a nossa viagem, aí sim estarmos preparados para adentrar a esse mundo, né, de coração puro, conforme nos ensinou Jesus, realizando em nós então a nossa transformação íntima, esquecendo de qualquer mágoa, ressentimento e procurando viver o Evangelho de Jesus. O estado, então, de bem-aventurado ou desgraçado na vida futura será uma consequência da justiça de Deus, daquilo que plantarmos aqui e agora. E lembrando que a vida futura consiste na conservação da nossa individualidade após a morte. Somos seres individuais, espíritos individuais, e que viveremos para sempre após sermos criados por Deus. Lembremos-nos, portanto, irmãos, que o valor de nossa existência está para o valor que a vida, né, se apresente, para as vidas que nos rodeiam, aqueles que estão ao nosso lado também. E que a eterna sabedoria se manifesta a seu tempo e abençoará o sacrifício de cada um de nós. Mesmo que não possamos aguardar o reino de Deus agora na terra, podemos iluminar o reino de Deus em nós, obtendo as vitórias e os frutos das nossas próprias existências, trabalhando sempre sem acomodação e sem desespero nas situações difíceis. Jesus asseverou que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, afirmou que esse reino de Deus permanece dentro de nós, cabendo a cada um de nós percebê-lo e vivenciá-lo. Não se turbe o vosso coração, disse o Mestre. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-lhes o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, nesta vida futura. Fiquemos com essa promessa de Jesus em nossas mentes e nossos corações. Muito obrigado pela atenção de todos, mais uma vez. E agora convidamos a todos, então, a nós levarmos um pouco mais em pensamentos e em sentimentos de gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, rogando a Deus por todos os trabalhadores e frequentadores da nossa querida CELC, para que todos recebam, neste momento, fluídos de luz, de saúde, de paz e de ânimo para seguir adiante em suas jornadas, realizando as suas tarefas em suas casas, em seu trabalho e na casa espírita, para que os ensinos de Jesus, os postulados do Espiritismo
possam iluminar a todos. Iluminar a todos. E que também essa luz alcance a todos os nossos irmãos, as demais casas espíritas da nossa saúde, do nosso Estado, do nosso país e de nossa humanidade, para que haja luz, paz e amor, e a fraternidade se estabeleça entre todos nós. Que assim seja.